Seja bem-vindo ao painel Univale. Minas Gerais e o Brasil ainda choram seus mortos de Brumadinho, mas os riscos continuam. Agora é lá em Nova Lima, a 70 quilômetros. Pelo menos 200 moradores já foram alertados pela Vale, que tem que sair das suas residências e foram acomodados em hotéis em Belo Horizonte por causa das barragens. Vamos entender um pouquinho como é que tudo isso acontece, o que são essas barragens e os riscos que elas proporcionam. Aqui no estúdio eu vou conversar com o pesquisador da Univale, Antônio Carlos Belmor. Muito obrigado pela sua presença, professor Belmor. Prazer é meu, Almeida. Professor, em primeiro lugar, assim, para a gente entender um pouquinho, né? Eu sei que já foi desmistificado muitas coisas, mas para a gente entender um pouquinho, por que as mineradoras usam esse tipo de depósito, digamos assim, de rejeito? Sim. Bom, o rejeito ele é inerente da atividade, né, minerária. Ele se torna um grande passivo ambiental, né? E existem formas, né, vamos dizer assim, de lidar, de fazer a gestão desses rejeitos. Essas barragens que são utilizadas e que todo mundo está entendendo essa agora, com o alteamento a montante, né, ela é uma prática muito comum, porém muito antiga, né? E, por sua vez, ela, de todas as práticas, essa é a menos cara, né? Então, muitas vezes, se opta em fazer esse tipo de estrutura, né, por uma questão meramente econômica, mas que já existe tecnologia para outras, embora essas novas tecnologias elas são um pouco mais caras de serem aplicadas. Ela funciona como se fosse assim um aterro sanitário, por exemplo, é isso? Mais ou menos. Vamos fazer uma analogia, né? Uma barragem de uma hidrelétrica ou uma contenção, como a gente tem aqui no Alto Vale, né, ela é construída de uma vez só. Então você tem aquele paredão, né, a barragem, terra, rocha, concreto, né, e à medida que vem a água, ela contém aquela água, armazena, né, e forma esse reservatório. No caso da mineração é diferente, tanto que a gente tem o termo alteamento. O que é isso? Você dimensiona-se, né, um processo de lavra, né, e faz primeiro, vamos dizer assim, um degrau, tá? E aí esse rejeito é depositado aqui. O rejeito de minério, ele além de minério, ele contém muita sílica, né, como se fosse assim areia, né? Então, aquela parte, digamos assim, mais pesada, ela vai sedimentando, ela vai descendo, ela vai compactando e a água fica superficial. Muito bem, terminou aquele primeiro estágio, né, continua o processo de lavra, é feito um novo degrau, um novo alteamento, né? E esse novo alteamento, normalmente ele é realizado, né, quando é o alteamento a montante, sobre aquele sedimento, sobre aquele rejeito que, em tese, deveria estar apto a receber esse novo degrau, esse novo alteamento. E assim sucessivamente, né? Entendi. Então, assim, o que é preciso esclarecer é que, normalmente, quando se faz o primeiro projeto, o primeiro dimensionamento do que se tem de lavra, o que vai se gerar de rejeito, né, estima-se uma quantidade. Acontece que você tem a demanda no mercado, principalmente o mercado externo. Então, o que pode estar acontecendo é que, em muitas delas, está se fazendo novos alteamentos que talvez não tivessem sido previstos no projeto inicial da exploração daquela lavra. O que é o rejeito que sobra da mineração, professor? Na verdade é o seguinte, o minério que é comercializado, ele tem que atender certas características, né, certas propriedades, não só inerentes do próprio minério, né, teores, pureza e tal, como também uma granulometria. Então, todo beneficiamento de minério, o que é feito? Você tem aquelas rochas enormes, né, elas entram num britador, né, esse material é triturado, passa numa peneira. E aquele material fino, ele é, então, dispensado para o rejeito. Além disso, esse material que foi peneirado, que foi, né, selecionado, ele sofre também uma espécie de lavagem, então você tem água. Então, isso é outra questão tecnológica, né? O uso da água com alguns aglutinantes
para poder fazer esse beneficiamento. Uhum. Né? Mas se tem hoje uma tecnologia que é esse beneficiamento a seco e que dispensa a barragem de rejeito. Uhum. Né? Então, dependendo da característica daquele minério, né, daquela jazida, né, se faz também esse outro processo que é muito mais seguro, é muito menos danoso ao ambiente, né, e não gera tanto passivo ambiental quanto gera, né, uma barragem de rejeitos. A gente tem algumas imagens, professor, que estão lá no YouTube dos bombeiros Sim. de Minas Gerais, né, que mostra por cima, né, na realidade, a situação de como ficou Brumadinho, né, Uhum. O meio ambiente e tudo mais. É quase similar às lavas de um vulcão que passam por ali, né, professor? Ficou muito deteriorado todo o meio ambiente também, né? Porque, na além das mortes verdade, que estão embaixo, né? sim, sem contabilizar isso, que é a parte que é, digamos assim, que não tem preço, né? Uhum. Mas essa outra parte, digamos assim, física, ela é análoga mesmo a uma lava, né, sem ter todo aquele poder incandescente, né, e tal. Uhum. Mas por quê? Ela é estéril. Ela não tem constituintes, digamos, orgânicos para poder formar um solo. Então isso é um material inerte, no sentido de que não vai nascer nada aí. Né? Então, quer dizer, ali Matou toda a vegetação. soterrou, né? Houve o soterramento, o que estava embaixo vai ficar embaixo. Né? No caso, por exemplo, do acidente lá do rompimento da barragem do Fundão, né, da Samar, Mariana, né? o que aconteceu foi que algumas medidas estão sendo feitas no sentido de recuperar parte dessas terras que foram perdidas, com a remoção desse material. Mas Sim. ele é um material que ele não tem, digamos assim, ele não forma substrato para a vida a Vai curto ficar prazo. um solo pobre. Vai ficar, não chama nem de solo, mas um solo totalmente estéril. Estéreo. Né? Isso a gente vê ali, isso é parte de Brumadinho. E é tão perto de Belo Horizonte, também da região metropolitana, né, professor? Sim, e Brumadinho ele é notório por conta do museu de Inhotim. Inhotim, né? Entendi, professor. E é próximo, a grande Belo Horizonte, ela hoje é enorme, né? Sim. Agora, professor, esses rejeitos, existem estudos de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais que eles podem ser usados também como material de construção e se tornam mais baratos ainda, né, professor? Não só na UFMG existe essa iniciativa de reuso, mas também na Federal de Ouro Preto tem outros pesquisadores que trabalham com isso há muitos anos. Né? Na UFRJ, no Rio de Janeiro, tem também. Em São Paulo eu vi alguma coisa a respeito. Né? Então, pode-se ter um uso, um fim, uma destinação para esse material. Só que tem que ser um fim que consuma bastante esse material, porque existe inúmeras barragens de rejeito. Né? É uma coisa que, né, se for contabilizar todas elas, né, e se for fazer o uso disso aí, né, tinha que ter um uso muito intenso, né, muito ostensivo disso aí, porque realmente é uma quantidade A geração é muito bastante grande. É. Que outro modelo pode ser aplicado aí, professor? A gente tem uma notícia agora que o governo deu um prazo até agosto de 2021 para que haja outros modelos, outros métodos. Mas há outros modelos, professor? Sim. Eu presumo o seguinte, né? Os novos empreendimentos, né, que serão possivelmente licenciados daqui para frente, esse tipo de tecnologia para a barragem de rejeito vai ser banida, já está banido. Né? O que temos? Um passivo enorme. Né? Nós estamos vendo os números aí toda hora aparecendo, quantas que estão em risco, e agora, né, o vira e mexe aparece aí, toca sirene e tal, enfim. Essas vão ter que passar por um processo sério de diagnóstico, né, para poder entender como é que elas estão de fato e as medidas preventivas, né, serem bem mais efetivas. Elas vão ter que sair menos do papel e vão ter que literalmente atolar mais o pé no barro. Né? Após o incidente da Samarco, né, várias mineradoras tomaram a providência, se adiantaram
fizeram, digamos assim, o dever de casa. Né? Então, a gente tem que também destacar isso. Tem muita gente séria, tem muita gente competente, tem muito profissional competente, né? que estrategicamente, óbvio, né? Afinal de contas, é o patrimônio, é o nome da empresa, né? Que se anteciparam e fizeram, né, melhorias, diagnosticaram, entenderam a situação. Sim, Né? Mas em todo o ramo, né, Almeri, sempre tem aqueles que não são, digamos assim, tão precavidos, porque afinal de contas a prevenção ela é muito mais barata do que a remediação. Pois é, é o que a gente está vendo hoje, né, professor? Sim. Agora, o senhor falou em prevenção e eu queria fazer uma pergunta. Como que os moradores eles são treinados para uma rota de fuga? Porque, por exemplo, lá nas usinas nucleares de Angra dos Reis, né, existe toda uma preocupação da Defesa Civil e treinamento com a população e tudo mais. Existe essa preocupação, existe isso também em Minas e onde tem barragem? Ô Mauri, eu vou, talvez, eu não posso responder com muita certeza isso aí. Em todos os projetos, né, que eu tive a oportunidade de participar, de visitar, né, essa prática não era realizada. Então pode ser que tenha alguns, né, que sejam feitos isso. O problema também, Almeri, é a nossa cultura para desastre. Né? O brasileiro não tem cultura para desastre, porque não tem desastre. Quando acontecem as tragédias como essa. Né? Mas de desastres naturais, a gente não tem essa cultura. Né? Você vê, quando houve, né, o tsunami no Japão, a ordem que foi como os caras, a população reagiu, sabia tudo o que fazer, como fazer. Né? Eu vivi algum tempo na Califórnia e lá todas as crianças na escola elas eram instruídas a saber o que fazer. Né? No caso de um terremoto, ou mesmo quando eu morava no litoral, no caso de eventuais, né, tsunamis, você tem lá as rotas de fuga e tal. Quer dizer, não havia um treinamento. Nas escolas, sim, né, havia um treinamento. Mas a população procurava saber se prevenir e tal. Nesse caso, né, falta muito esse tipo de treinamento. Né? Simulações, né, fazer alguns simulados, treinamentos, saber o que é rota de fuga, o que não é. Né? Então, assim, chegou a hora de parar de tapar o sol com a peneira. Essas coisas têm que sair do papel, têm que sair da gaveta e têm que ser mais efetivas, de fato. Até porque a exploração de minério lá, eu estava lendo uma entrevista que as crianças já crescem sonhando em trabalhar nesse mercado, né? Então... Porque, veja bem, é uma grande atividade econômica. Né? Então, a própria Mariana, né, ela é dependente das atividades minerárias que tem lá. Outras cidades, quase todas elas. Os royalties também, né? Não só os royalties, mas o que movimenta. Né? Não digo nem só o que é encaminhado, digamos assim, né, da mineradora para uma prefeitura, para um governo de estado, né? Mas também há o dinamismo econômico que existe nesses lugares em função disso. Né? Quantas terceirizadas, né? Quantos restaurantes funcionam, quantas pousadas, alojamentos e tal, em torno daquilo ali. Né? O que não pode deixar de ter é uma real, né, preocupação por parte dessas mineradoras com o maior patrimônio que eles têm, que não é a jazida. É quem vive em volta. É quem vive em volta. Né? A maioria dos seus funcionários, diretos, indiretos. Né? Então, essa página que a gente tem que virar. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o professor Belmor a respeito da situação das barragens lá de Minas e também de todo o Brasil. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje o nosso assunto é sobre as barragens no Brasil inteiro, especialmente a situação lá de Minas Gerais, onde 200 moradores já foram recomendados a sair de casa também lá no município de Nova Lima, na região também metropolitana de Belo Horizonte, né? E a 70 quilômetros de Brumadinho, onde aconteceu aí a última tragédia. Estou conversando aqui no estúdio com o professor Belmor, que é o pesquisador aqui da Univale. Professor, o senhor esteve lá recentemente, né, naquela região? Sim. Inclusive para fazer algumas pesquisas
nos estuários lá do Espírito Santo. Como é que está esse reflexo ainda de Mariana depois de 3 anos, professor, com o meio ambiente? Almeri, a gente tem, né, digamos assim, mais notícias boas do que notícias ruins, né? Mais situações, digamos, positivas do que negativas. Né? Uhum. Então, hoje se sabe muito bem o que realmente aconteceu em termos de processos físicos, químicos, biológicos, né? Com a pluma de rejeitos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão. Né? Existe uma preocupação muito grande na parte final do Rio Doce, né, no Baixo Rio Doce, que com relação às lagoas, né, existe uma série de lagoas na margem esquerda do Rio Doce, né, que são muito interessantes, são muito bonitas, por sinal. E existe uma preocupação de uma potencial contaminação dessas lagoas, né, com o material, digamos, oriundo, né, dessa pluma de rejeitos, né, em períodos chuvosos e tal. Isso vem a comprometer, né, o patrimônio natural dessa região. Enfim, o que se vê, né, é que a tendência é voltar a uma situação, né, muito parecida com o que estava antes do rompimento. Uhum. Né? E, por outro lado, né, está se pensando, né, inclusive né, foi um dos motivos da minha visita lá, né, quais seriam as alternativas ou quais seriam as medidas a serem tomadas de forma a prevenir qualquer tipo, né, de uma eventual contaminação, que, como estou dizendo, é muito baixo. Né? Então, estão sendo feitos estudos hidrológicos, estudos da própria composição dos sedimentos, da qualidade de água e tal, porque essas lagoas, algumas delas, são usadas para a captação de água para abastecimento de cidades. Uhum. Né? Então, a preocupação ela é legítima. Ela é grande, né? Né? Mas há necessidade de novo, antecipar. Né? Uhum. Vamos prevenir. É muito mais barato prevenir. Uhum. Isso aí não tem a menor dúvida. Professora, há um acordo, né, de cooperação técnica entre muitas universidades que estão estudando soluções e tudo mais. Inclusive, agora a professora Hélia Espinosa e o professor Marcos viajaram para integra essa rede Rio Doce Mar, né? Sim, que é o tal negócio. A área, né, a extensão do Rio Doce, mais a área, né, a zona costeira adjacente à foz do Rio Doce, ela é muito grande. E o litoral do Espírito Santo, né, tanto a norte quanto a sul da foz do Rio Doce, você tem uma série de outros pequenos rios, né, que drenam direto para o mar. E a quantidade de manguezais ali é muito grande. Sem considerar, né, a parte, digamos assim, mais fora da costa, né, que são, né, a região de Abrolhos, aqueles corais e tudo mais, as algas calcárias e tal. Então, assim, é muita coisa para ser feita e que um tem que ser nascedouro, na mobilizada. realidade, professor? Os estuários, eles funcionam, né, como um criadouro. Um criador. É um refúgio, digamos assim. Né? Uhum. Então, a gente tem o nosso exemplo aqui, né, e muitas vezes a gente tem que fazer essa gestão, né, de que essas atividades antropogênicas, né, ao longo da bacia, para que isso não seja um fator muito crítico, né, em detrimento da qualidade desses ambientes, né, em toda a costa. Agora, professor, eu sei que não é muito da sua área, mas na realidade as buscas lá em Brumadinho continuam, né? E toda essa quantidade de lama, o senhor acredita que fica mais difícil ainda encontrar pessoas, os corpos? Almeri, na semana passada a gente esteve por lá, não em Brumadinho exatamente, mas eu tive contato com várias pessoas envolvidas, vários atores e tal. O que acontece? Tem trechos, né, que se tem 15 metros de profundidade de lama. Né? É muita coisa. É muita coisa. Né? Você imagina aí, um edifício de 5 andares. Né? E o que se fala muito lá é o seguinte: naqueles locais, né, que estavam reunidas mais pessoas, né, a chance de encontrar, né, algum corpo e tal, é maior. Agora, aqueles que estão dispersos, né, que já se fez uma busca intensa, aliás, deve ser destacado o trabalho feito pela
né, pelos bombeiros, pela corporação dos bombeiros de Minas, né, da Defesa Civil e de todos eles, inclusive o pessoal daqui de Santa Catarina subiu para ajudar, levaram cães, farejadores, né? Então, pena que foi usado numa situação tão trágica, mas foi o melhor trabalho, né? Que a gente nota que tem pessoas profissionais altamente competentes. Então, aquela varredura superficial que poderia já ter sido feita, foi feita, né? O mapeamento desses locais onde poderia ter um número maior de pessoas mais concentradas, né, no momento do ocorrido, né, também aumenta a possibilidade. Mas eu pessoalmente acredito que daqui para frente vai ser muito difícil tentar resgatar mais alguma coisa. A menos que encontre um ponto desse, um ponto de concentração, um ponto focal desse aí. O governo de Israel mandou os soldados, o exército, mas a tecnologia não era tão adequada quanto que os bombeiros de Minas têm, né, professor? Infelizmente, né, a Corporação de Bombeiros de Minas teve um treinamento que foi, no caso de Mariana. Então, acho que no mundo, talvez eles sejam hoje os mais capacitados em lidar com esse tipo de situação, né? No caso da colaboração de Israel, eu acho que ela teve alguns propósitos, né? Alguns equipamentos não eram adequados, né, para o que do que se tratava, para o que se precisava, mas tem alguma coisa a mais que eles contribuíram que a gente não sabe direito o que é. Entendeu? Talvez para eliminar alguma hipótese, né, mais, digamos assim, mais fora do padrão, que não é característica do Brasil. Mas eu acho que eles tiveram alguma função, sim. Alguma função. E talvez a gente não saiba exatamente qual, né? Mas acho que foi importante isso aí, de ter, né, esse olhar internacional. Minas, o senhor falou que é um quadrilátero ferrífero. Sim. Ferrífero, né? Sim. O que se explora ali em Minas? Principalmente o minério de ferro, né? Então, isso é histórico, tá? Associado ali, né, nesse afloramento, digamos assim, desses metais, tem uma série de outros, inclusive o ouro, né? Então, a região ali, Nova Lima, como você citou, está, né, ligado a Belo Horizonte, Sabará, né, todas essas cidades que a gente estuda ali do Brasil colonial, Congonhas do Campo, Ouro Preto, Mariana, enfim, todas elas tiveram o ciclo do ouro, né? E associado a isso tem outros metais também, e outros componentes, né, que invariavelmente ocorrem junto com esses minerais, esses metais, né? Mas você tem outras minas, você tem outras jazidas não tão concentradas, né, que ali se formou essa região, ela é explorada há 300 anos ou mais. Tanto é que... Desde a época do Brasil Colônia. Desde o Brasil Colônia, o Ouro Preto chamava Vila Rica, né? E eu digo nas aulas, né, que talvez o Rio Doce seja o rio que tem a história de poluição mais antiga do país, antes mesmo do Tietê, né, que hoje é o nosso case, digamos assim, de problema ambiental, de contaminação de rios. Mas o Rio Doce, ele vem sofrendo há anos, né, processos distintos. E associado a essa mineração de ferro, você tem outra atividade linkada, que são as siderúrgicas, os parques siderúrgicos e os parques metalúrgicos. Não é à toa que Ipatinga, Vamos Levade, estão as margens, né, de tributários do próprio Rio Doce, né? Então você tem também isso agregado, né? Gera toda essa, você produz o minério e ali faz a transformação do minério, né? Tá certo, professor. A gente vai torcer aí que, como o professor falou, precisa investir na prevenção antes, porque Exatamente. O ônus depois é muito maior e muitas vezes pior ainda com vidas, né, professor? E não tem preço. E não tem preço. É verdade. Obrigado, professor, pela sua presença aqui. Prazer. O painel Univale fica por aqui. A gente vê no próximo programa. Até lá.